Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez reunidos aqui para tratarmos desta pré-aula tão abençoada que tem abençoado aí o povo de Deus, certo? Quero mandar um abraço aqui para os irmãos que comentaram a última lição, o irmão Francisco Silva, a irmã Leninha, dar um abraço aqui ao novo inscrito, irmão que está chegando no nosso meio, irmão Alessandro Neiva. Também aqui comentou a lição Will Diglan, graças a Deus. Irmão Marcos Aurélio, Rômulo Henrique. Também mais um novo inscrito no canal, que é nosso irmão Mateus. Também a irmã Marisete, nova inscrita no canal. Que benção. Irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. Também tem uma nova inscrita aqui, a irmã Luciene Santos. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Que aí você fortalece o canal e nos faz alcançar mais pessoas, tá bom? Então divulgue, compartilhe aí com o irmão de ministério que use a nossa revista Atualidade Cristã, que creio eu que vai ajudar a escola bíblica, né? A composição da aula na escola bíblica. Correto? Vamos lá? A lição de número 5, dia 30 de outubro, mais uma vez, né? Vai ser o segundo turno das eleições e provavelmente muitas igrejas não terão a escola bíblica dominical, mas fica a aula aí para sua reflexão, para você que vai repor em um outro dia da semana a escola bíblica. Então, fica o material aí para você da mesma forma, tá bom? O nosso tema é a riqueza da pobreza e a pobreza da riqueza. Fundamento está em Tiago, capítulo 1, do 9 ao 10. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Referências bíblicas, Tiago, que nós acabamos de ler, acrescentando o versículo 11, porque saiu o sol com um ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Isso é interessante porque quando você vê a maioria das indagações a Deus em todas as Sagradas Escrituras sobre a riqueza do ímpio, né, que o ímpio prospera. Inclusive, Asaf fez essa pergunta no Salmo 37, e a resposta do Senhor sempre exemplifica, traz o exemplo através da natureza, da flor que é tão bonita, né? A flor nasce e logo o tempo passa sobre ela, o sol arde em suas pétalas e logo essa flor que era tão bonita, as suas pétalas caem, ela murcha, né? Então é muito breve o esplendor. E assim compara a riqueza do ímpio, que pode aparentemente no momento ser uma coisa muito formosa, muito chamativa, mas que logo logo vai murchar e cair. Diferentemente da riqueza do pobre, ou seja, daquele que tem a riqueza espiritual. Porque a riqueza espiritual essa não passa, pelo contrário, quando nós somos peregrinos aqui nesta terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala e orienta para nós não visarmos somente as coisas desta terra, porque se assim for, seremos os mais miseráveis dos homens. Então, e o próprio Jesus nos orienta a juntar tesouros nos céus, tesouros espirituais. Então, essa é a grande diferença da riqueza do pobre, da riqueza espiritual e da riqueza material. Temos como objetivo geral refletir sobre o contexto sociocultural e religioso em que Tiago viveu, entender sua perspectiva sobre os conceitos de riqueza e pobreza nos seus dias. Conhecimentos específicos são 3. Mostrar biblicamente
que Tiago nivela pobres e ricos quanto à necessidade de se humilharem diante de Deus. Ou seja, tanto os pobres como os ricos, né, precisam de Deus. Entender que o pobre tem motivos para se gloriar em Deus, pois a sua riqueza não é passageira, mas eterna em Deus. Mostrar que o compartilhamento com os pobres daquilo que excede nossas necessidades é uma demonstração de temor a Deus. É claro, eu costumo sempre falar isso na congregação, que se Deus te deu acima do que você necessita, não é para você não é para você humilhar quem não tem, não é para você dizer que tem muito, não. Pelo contrário, é para você ajudar aquele que não tem. Se você tem acima do que você necessita, o objetivo de Deus ter te dado isso, sobejando, é para você ajudar quem não tem, tá bom? Isso aqui é interessante. As más interpretações do texto de Tiago trazem a ideia de que Deus é propício ao pobre e é contra o rico, né? Logo, se formos por este caminho, veremos erroneamente um Deus que faz acepção de pessoas. Esse problema é perceptível na teologia da libertação e dos monges franciscanos. Nela, parece que a salvação é alcançada por meio da pobreza e não pelo sangue de Jesus. É uma grande verdade, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a exegese bíblica e analisarmos aí o contexto para que nós venhamos entender realmente o que a palavra está nos ensinando. Quando você olha de grosso modo, você vê, parece que Jesus é contra os ricos, né? Mas ele não é contra os ricos, ele fala da dificuldade do rico, né, tirar a sua confiança da sua riqueza e colocar em Deus. Então, por isso há uma dificuldade de um rico, né, aceitar Jesus. Uma prova disso é o jovem rico, a qual Jesus faz o convite. E eu acho isso interessante porque algumas pessoas que Jesus curou, eles se dispuseram e falaram assim: Senhor, nós vamos te seguir. E ele falou: não, vai, apresenta ao sacerdote, anuncia lá o que foi feito. Então Jesus não permitia, mas esse foi ao contrário. Jesus chamou e convidou esse jovem para o seguir. Mas o jovem, Jesus, sabendo da intenção do seu coração, do amor ao dinheiro, e Jesus vai na ferida e fala assim: olha, vende tudo que tu tens, vem e me segue. Jesus chamou para que ele seguisse. E ele, aquele jovem conhecedor, né, da lei, seguidor da lei, fez as suas contas ali e falou: não, eu tenho muitos bens, eu não consigo renunciar a esses bens para servir a Jesus. Então, ele preferiu ficar com seus bens. Jesus demonstrou com isso que ele amava mais as riquezas deste mundo do que o próprio mestre, né? Então, vamos aqui para o tópico primeiro. Em Tiago, tanto o rico como o pobre precisam de Jesus. Irmão, às vezes você fica acanhado de falar de Jesus para alguém que tem algum poder aquisitivo. Fala: não vou falar de Jesus porque ele é meu chefe, ele é não sei o quê. Então, irmão, todos precisam de Jesus. Tanto o rico como o pobre são necessitados de Jesus. Existe um lugar no coração do ser humano que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Se a presença do Espírito Santo não ocupar esse lugar ele vai ficar com uma lacuna, né? E a pessoa procura outras coisas para preencher essa lacuna, mas nunca vai viver uma vida plena se não conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós devemos anunciar. Em primeiro lugar, algumas coisas interessantes aqui. Deus é imparcial. Então, Deus não vai olhar e vai falar: não, aquele ali é rico, eu não vou salvar ele, não. Deus salva o rico, Deus salva o pobre, Deus salva o branco, Deus salva o negro, Deus salva... não há distinção. Segundo, Deus não faz acepções de pessoas. Deus não faz essa separação. E nós também não podemos fazer. Deus está aí, irmão.
Ele está para salvar o drogado, está para salvar a prostituta, ele está para salvar. E, infelizmente, a religião, a religiosidade, nos traz e às vezes até prega essa acepção de pessoas. Mas o evangelho do reino não, tá? O evangelho do reino não. Nós devemos amar, nós devemos pregar o evangelho. Nós não concordamos com o pecado, mas nós pregamos o evangelho verdadeiro, o evangelho de renúncia, né? E o Senhor mesmo diz que veio para os doentes e não para os sãos, né? 3. O amor de Deus é abrangente. O amor de Deus não veio para uma classe, né? Tem gente aí que briga por denominação e pensa que Jesus é assembleano, Jesus é batista, Jesus é presbiteriano. Para com isso. Jesus não veio fundar religião, não. Jesus veio pregar o reino. E nós somos irmãos em Cristo. E nós veremos isso, né? Estudaremos mais esse termo irmão mais à frente, que isso nos iguala perante ao Senhor, né? Então o amor de Deus é abrangente, ou seja, ele não faz acepção, ele não faz divisão, né? Não leva em conta a posição social. Jesus se importava com o mendigo e com o publicano, né? Chamou pescadores para o seguir, como um jovem rico, o qual recusou o convite. Então, preste atenção como Jesus era. Jesus chamou cobradores de impostos, que na época era uma posição que trazia um bom lucro para quem exercia essa profissão. Inclusive era uma profissão muito mal vista pela população, porque os juros eram pesados, os impostos eram pesados, né? E então Jesus chamou cobradores de impostos, mas como Jesus também chamou simples pescadores para o seguir, né? Então isso demonstra que Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus falou com a mulher samaritana, a qual os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus curou o cego Bartimeu, que era um mendigo, que estava ali jogado, né? Mas Jesus o chamou e ele recebeu a bênção. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos. Jesus trouxe uma verdadeira revolução para essa classe que estava esquecida dentro da cultura judaica, né? Então isso demonstra que o amor do Senhor, o amor de Deus, ele é abrangente e para a glória de Deus também nos alcançou através da sua infinita graça. Glórias seja dada ao nome do Senhor para sempre. 1.2, o termo irmão nos iguala quanto à herança do nosso Pai. Irmãos, todos, a herança do Senhor são para todos, né? O Evangelho são para todos, nós pregamos o Evangelho, né? Aquele que crê, aquele que aceitar Jesus, aquele que confessar Jesus será salvo. Não há distinção de raça, de credo, de cor, de posição financeira, não. Nós somos irmãos e quando esse termo aparece, ele faz referência a alguém que está na família da fé. Isso é interessante, porque em Gálatas 6:10 nos orienta a fazer bem a todos. Mas ele fala, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé, aos nossos irmãos. Então não faz sentido eu ajudar sempre os outros de fora e não ajudar os domésticos da fé, aqueles que estão próximos a mim, né? Então ajude, né? Tem igrejas que ajudam pessoas de fora, mas não ajuda quem está dentro da igreja. Então nós temos que olhar com um olhar mais clínico nesse sentido. O termo irmão iguala a todos. Então não tem um irmão mais, né, que está acima dos outros, não. Todos somos o quê? Irmãos. Ponto final. Não tem superioridade na igreja. Perante a Deus todos são iguais. Existem os cargos eclesiásticos que devem ser respeitados, mas isso é apenas administrativamente, né, que Deus colocou
A palavra do Senhor que o Senhor ordenou, um para presbíteros, outros para mestres. Então o Senhor chama, né, para a organização administrativa da sua obra. Mas perante o Senhor, diante da salvação, da herança do nosso Senhor, todos somos iguais diante do Senhor. Aqueles menos favorecidos, até os oprimidos pelo mundo. Então, quando fala, né, dos irmãos, falam de todos aqueles que, no contexto de Tiago, o povo estava passando por uma situação financeira muito difícil, né? Naquele momento, ali pós-exílico, e tudo estava difícil naquele momento. Então, Tiago aborda essa questão da riqueza e da pobreza com o intuito de incentivar aqueles irmãos que nem tudo é uma posição, né, nessa terra, que nem tudo é dinheiro. E ele trata e ele fala sobre a questão, né, de ajudar os menos favorecidos, os órfãos. Se você vê, a Bíblia nos orienta, fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, né? Os pobres. Ô, irmão, se você pode fazer, faça, né? Os desamparados. Você, se Deus te deu a mais, não é para você ficar brigando. Às vezes você tem abundância e o outro não tem nada. Então, Deus te fez, Deus te deu mais para você ser um nivelador. Um nivelador social, para você ajudar aquelas pessoas. Se você está vendo que tem um irmão que está passando necessidade, que está desempregado, não vá perguntar se ele quer não, irmão. O irmão quer uma cesta, não é perguntar se o irmão quer. Ele vai ficar acanhado e vai falar, não, irmão, não precisa não. Né? Quem quer ajudar não pergunta. Vai lá, faz uma compra para o irmão, manda entregar lá. Pronto, ponto final. Faça a sua parte como irmão. Não adianta nada ir lá orar, sapatear, rodopiar na casa dele e não ajudar o irmão. Irmão, fica na paz que Deus vai suprir. Deus já supriu, Deus enviou você lá para ajudar. Tá? Se você não pode ajudar, irmão, faça o que você pode. Se você não pode fazer muito, irmão, eu tenho aqui um pacote de açúcar, nós vamos rachar ele no meio. Né? Eu tenho um, você não tem nenhum, então a gente racha no meio. Né? Então você vai ajudar e Deus vai prover para você e para o irmão, correto? A visão da glória futura serve para mitigar as angústias do presente. Irmãos, é baseado nisso que o crente vive. É com os olhos no futuro, com os olhos no porvir, com um olhar escatológico. Né? Você olha, aqui na terra, muitos são exaltados. E a palavra do Senhor fala que esses exaltados serão o quê? Humilhados. Então, às vezes, você vê alguém aqui na terra com posição, às vezes até conquistando sua posição através da desonestidade. Você fica perguntando, meu Deus, mas por quê? O que é justo passa necessidade, passa aflição, e o outro que vive uma vida de pecado vive, né, exaltado, vive uma vida com regalias. Mas o Senhor responde, né? Diz que esses exaltados eles serão humilhados no tempo vindouro. Né? E aí não vai ter dinheiro para comprar salvação. Tá? Não vai ter negociação. Não. Então, é melhor ser humilhado aqui para ser exaltado na glória, para receber a coroa da vida. Né? E na obra de Deus é assim. Quem se humilha, né, será exaltado. E os primeiros serão o quê? Os últimos. Quem está nos primeiros lugares aqui, no porvir, eles serão os últimos. Ou seja, essa riqueza terrena, ela é passageira. Essa riqueza que vivemos aqui agora, nós somos peregrinos aqui, estamos passando por aqui. Não estou aqui dizendo que riqueza é coisa do diabo, como alguns agem, vão para o extremo, né? Que riqueza não é de Deus. Olha, irmão,
Eu não ia achar ruim, não. Se Deus abrisse as portas de tal forma que eu pudesse ajudar muitas pessoas, fosse rico, eu não ia achar ruim, não. Vou ser sincero para você, né? Mas nós vamos ver aqui que a questão é o que você faz com a riqueza, com os bens que você dá, né? E aqui você tem, está baseado em 1 Pedro 5,5 e Mateus 20:27. A Bíblia estabelece um paradoxo escatológico entre exaltados e mansos, né? Então traz aqui um paradoxo, traz aqui uma comparação, traz aqui algo que muitas pessoas confundem. A riqueza do mundo é fugaz, mas a riqueza proveniente de Deus é incorruptível, né? Juntai tesouro onde a traça e o ferrugem não consome. Não é isso? Então essa riqueza aqui é passageira. A riqueza terrena ela passa. Quantas pessoas já adquiriram, foram milionários aqui nesta terra, mas que não tem riqueza alguma diante de Deus. A humildade precede a honra. O fator cultural na teologia de Tiago. A maioria dos convertidos era pobre. Olha, tinha alguns problemas, né? Aqui. Por isso que Tiago aborda esse tema da riqueza e da pobreza. A perseguição aristocrática também presente na época, né, de Tiago. O equivocado entendimento do ensino de Jesus a respeito dos ricos, da riqueza, né, como nós já falamos anteriormente, essa visão de que Deus é contra o rico. Isso não é verdade, né? Na época, o rico era visto como alguém propenso ao orgulho. Ao orgulho e à vaidade. Eu vou me arriscar a dizer que não só na época, mas como hoje também, né? Quando você vê alguém rico, com boas condições, há uma possibilidade dele se deixar levar ao orgulho e à vaidade. E muitos irmãos até veem com maus olhos uma pessoa rica e fala, e tal, e começa a falar e começa a questionar. Não, irmão. Jesus salva o rico, Jesus salva o pobre, né? Nós já vimos aqui que ele não faz distinção de pessoas, não, tá bom? Porém, a graça vem sobre todos, sem distinção. Não, a graça vem só sobre os pobres, para com isso. E tem crente ainda que tem aquele discurso do coitadinho, já viu? Conversa com crente, nunca tá bom. Mas tal, e começa a chorar. Nunca tá bom, sempre tá na luta, tem alguma coisa errada. Crente não vive só de luta não, tá? Vem luta, vem vitória, vem luta, vem vitória, e assim você vai amadurecendo. Mas se for só luta, 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 luta e nunca vem a vitória, tem alguma coisa errada, tá bom? Porque o Senhor, Ele sabe, né, como nos tratar, Ele tem bênçãos para aqueles que o servem com fidelidade, e o Senhor abre portas, o Senhor abençoa. Assim como vem o momento da luta, vem o momento da vitória também. Tá bom? 2.2. O que é ser humilde em Tiago? Eu trouxe aqui 2 conceitos, tá? Que, ao meu ver, são conceitos diferentes, tá? Dependendo do modo que você olha e de que a palavra está empregada no contexto, há uma diferença aqui. Por exemplo, a humildade. O que é ser humilde? Característica de pessoa o quê? Franca, que aceitam a verdade e que tem senso de realidade apurado, reconhece seus erros e acertos com a mesma facilidade e naturalidade. Então a pessoa humilde, ela aceita seus erros. Eu errei. Assim como aceita seus acertos, da mesma forma. Tem um senso de realidade apurado, são pessoas francas, né? Olha só, né? A pessoa, ela tem essa capacidade de reconhecer os seus erros. Agora, olha só, a pobreza, ela é a mesma coisa? Ela é sinônimo de humildade? Acho que não, hein? Olha, a pobreza, o que é pobreza?
estado ou qualidade de quem é pobre, de quem não tem condições, né? Materialmente falando. Em Tiago, o sentido não é somente espiritual. Então, quando Tiago fala do pobre, ele está falando da situação mesmo econômica. Econômica, né? Econômica. Então, quando Tiago fala da pobreza, não é pobreza espiritual. Ele fala mesmo da situação econômica do povo que estava difícil, né? Porque tem também a pobreza o quê? Espiritual. Espiritual, né? Espiritual. Então, tem a pobreza espiritual. Mas quando o Tiago fala aqui, não é somente no sentido espiritual, e sim também no sentido econômico. Jesus, ele aparece nessa epístola como o maior exemplo de humildade. É o nosso maior exemplo, né, de humildade, é o nosso Senhor. Então, olha só, isso aqui é interessante. Existem pessoas que são pobres, mas que não são o quê? Humilde. Por quê? Pessoas que são pobres, mas não reconhecem seus erros. É de dura cerviz, não se prostra, né? Não aceita a verdade. Então a pessoa pode ser pobre e não ter humildade, né? Então você observa que são coisas diferentes, né? Apesar de muitas das vezes nós usarmos esse termo como pobreza, a gente fala, poxa, o irmãozinho é tão humilde, mas espera aí, o irmão é humilde por quê? Porque ele é pobre ou porque ele é humilde? Porque uma pessoa rica, ela pode ser humilde. É difícil, mas tem. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar, né, no fundo de uma agulha. E, então ele falou da dificuldade que é, né, de um rico reconhecer ter essa humildade. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então o rico pode ser humilde e um pobre pode ser altivo, né? Então isso é muito interessante, né? Prosseguindo. Ah, viver para o bem do outro. Não se orgulhe do que Deus te deu. Isso aqui é interessante, irmão. Ó, não se orgulhe do empréstimo. Preste atenção para essa palavra, para essas palavras aqui. Do empréstimo divino, pois um dia prestaremos conta disso. O que Deus te deu, o que Deus te emprestou, é para você usar, né, no reino do Senhor. E o que você está fazendo com isso, né? O que você está fazendo? Nós iremos prestar conta, Romanos 14, 12, né, daquilo que o Senhor nos emprestou. Então, coloque na sua mente isso aqui, ó. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus, tudo é emprestado. Ele te empresta. Seja desapegado. Seja desapegado com o excedente. Irmão, você tem como ajudar. Tirou o seu gasto mensal. Você está ali com a conta recheada. Deus te abençoou. E você olha, tem um irmão desempregado na igreja. Tem um irmão que está precisando. Tem um irmão que está ali com um carro na oficina, nunca deu conta de tirar. E você pode ajudar. Tem um irmão que está passando fome. Tem um irmão que está com aluguel atrasado. Tem um irmão que está com a água atrasada. Irmão, não é para você chegar lá, irmão, você quer que eu pague? Não é você quer. Irmão, manda para mim o código, por favor. O código de barra. É, porque é Deus que te deu e ele é irmão. Então ele tem o mesmo direito que você. E o mérito não é seu, não, tá? Porque quem te deu foi Deus. Ô, glória! É Deus que te dá. O que nós temos é de Deus. É de Deus. Glória a Deus. E assim nós temos que ser, irmãos. Nós temos que trabalhar dessa forma. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Certa feita, uma irmã estava precisando, fui lá no caixa da igreja, tirei, falou, pastor, e impulsionado mesmo por Deus para suprir a necessidade. Depois a irmã veio falar, pastor, eu precisava disso para trocar o gás, para fazer isso. Então nós temos que ter como pastores essa sensibilidade.
O que entra na igreja de dízimos e ofertas não é do pastor, não, é de Deus. E nós temos que ter essa sensibilidade de ajudar os irmãos da igreja, né? Vencer o orgulho. Tem pessoas que, não, isso aqui é meu, abraça, isso aqui é meu, ninguém, né? Ninguém pega. É meu, e vai enchendo o celeiro. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado para quem é. Vença o egocentrismo. Ô, irmão, assim como você quer comer uma pizza no final de semana, o irmão também quer. O irmão também merece. Vamos compartilhar. Eu posso ajudar? Vamos ajudar. Não olhe só para você. Glória a Deus. O Senhor está falando conosco nessa lição. O falso alicerce. A salvação é um reconhecimento de incapacidade. A salvação, ela é o reconhecimento de incapacidade. Nós não podemos salvar por nós mesmos. Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. A Bíblia fala que é difícil, né? Porque o rico, ele tem tudo em suas mãos. Tal, vou ali e compro um carro. Vou ali e compro uma casa. Tal. Não sente dificuldade, mas é o que eu falei no início. Ele não sente dificuldade material, mas ele é um pobre espiritual. Ele é um miserável espiritual. Ele está preso, olha aqui essa imagem, ele está preso ao dinheiro. No reino do céu, Jesus não condena o rico, mas condena a jactância, ele condena a avareza, a usura, o amor ao dinheiro, à luz de 1 Timóteo 6,17. Então, preste bem atenção, irmãos. Não construa sobre a areia. Não construa. Não coloque a sua base no dinheiro. Toma cuidado com esse falso alicerce. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não conseguem dormir à noite? Só através de remédios. Não tem paz de espírito. E para a glória do Senhor, nós, quando trabalhamos, depois daquele dia suado, você chega, deita no seu travesseirinho, oh glória, e o sono do justo está sobre você. E você diz igual o salmista, eu me deitei e me levantei, porque o Senhor está comigo. Oh glória, é assim o Senhor, isso é prosperidade, irmão, isso é bênção de Deus. Você está com saúde, você está trabalhando, você tomou café, você lanchou, você almoçou, você jantou. Deus tem aberto as portas, oh glória. Então glorifique a Deus com isso, aleluia. E sirva com os seus bens o reino do Senhor, que o Senhor abençoa. Então, seja rico em obras. Assim como o perdão e o amor, os quais recebemos de quem? De Deus. Deus nos perdoou e nos amou primeiro, né? E nós também temos o dever de conceder aos nossos irmãos, aos homens. Devemos compartilhar nossos bens, aquilo que Deus nos deu, com os mais necessitados. Aquele que assim faz receberá retribuição de Deus, baseado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Então, se você ajudar, você vai ser ajudado. Irmão, não tem como. Isso é a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Não é barganha com Deus, não. Eu dei tanto, Deus vai me dar tanto. Ei, não é barganha com Deus, não. Isso é uma lei, é um princípio. Princípio da semeadura. Se eu planto, eu irei colher. O que é que você tem plantado? Rancor, usura, egocentrismo? Você vai colher. Mas o que é que você tem plantado? Amor, compaixão, você tem ajudado o próximo, você tem usado os seus bens para abençoar, você vai ser abençoado. Deus vai retribuir. Isso é bíblico. Isso não é a história da carochinha, não. É um princípio da semeadura. Então, se você ajudar, você vai ser ajudado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, tá? Grandemente.
Tem aí a revisão. Seja sábio, tá? Neste final de semana, você que está vendo essa aula, eu estou gravando essa aula na quinta-feira. Domingo agora vai ser o segundo turno das eleições. Vote com a sua consciência cristã. Tenha uma cosmovisão do reino de Deus, tá bom? Para que depois nós não venhamos nos arrepender. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe.